E o atacante Yuri Alberto pode já ter uma previsão para voltar ao Corinthians. E ainda falando sobre voltar e também sobre atacante, o holandês Memphis faz post enigmático que praticamente revela que está viajando de volta ao Brasil para possivelmente acertar a sua renovação com o Timão. E a diretoria do Corinthians envia ofício à CBF após o relato do paredão Hugo Souza que o árbitro Alex Gomes Stefano teria ameaçado o lateral direito Mateuzinho na derrota para o Internacional. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre ofício que a diretoria do Corinthians enviou à comissão de arbitragem da CBF após o relato do paredão Hugo Souza de que o árbitro Alex Gomes Stefano, que comandou a derrota do Timão para o Internacional em Porto Alegre, teria ameaçado o lateral direito Mateuzinho. O Timão, infelizmente, perdemos para o Internacional no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, uma derrota por 2-0, que agora teremos que reverter esse placar. 2 gols de diferença para levar aos pênaltis, 3 gols ou mais para nos classificarmos de forma direta. Só que um jogo que ficou marcado devido às reclamações, tanto dos jogadores do Timão quanto da diretoria sobre o árbitro Alex Gomes Stefano. Mais uma arbitragem em que o critério, aliás, os critérios totalmente diferentes, irritando os jogadores do Corinthians. O que era falta para o Corinthians ele não marcava, e o que não era falta para o Internacional ele não marcava. E ainda por cima acabou acontecendo uma situação que chama muita atenção. Durante a partida foi flagrado pelo dublador Gustavo Machado que o paredão Hugo Souza teria relatado ameaça do árbitro Alex Gomes Stefano ao Mateuzinho, dizendo as seguintes palavras como se o árbitro tivesse dito ao Mateuzinho: quero ver você fazer isso lá fora. Devido a isso, o Corinthians enviou à comissão de arbitragem da CBF um ofício solicitando o áudio da comunicação do árbitro para verificar essa suposta intimidação. E não somente ao Mateuzinho, mas também a outros jogadores. Se essa declaração realmente constar no áudio, a discussão deixa de ser apenas sobre erros de arbitragem e passa a envolver algo muito mais grave. Então, o Corinthians enviou esse ofício no início da tarde da segunda-feira, 3 de agosto, e agora está aguardando a resposta da comissão. A minha opinião quanto a esse ofício que a diretoria do Corinthians enviou à comissão de arbitragem sobre esse relato do paredão Hugo Souza que o árbitro Alex Gomes Stefano ameaçou o Mateuzinho e outros jogadores também, é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de uma situação que acaba chamando muito a atenção. Primeiro, há quem está dizendo que as palavras do árbitro não foram para o Mateuzinho, mas sim para o Matheus Pereira. Não importa. Não importa se foi para o Mateuzinho, se foi para o Matheus Pereira, se foi para o Rodrigo Garro. Não importa. O que importa é se realmente o árbitro disse isso. Porque se esse árbitro chegou a esse ponto, sinceramente é preciso parar o futebol brasileiro, pegar todos os árbitros e profissionalizar tudo. Porque se realmente chegamos a esse ponto, não tem mais jeito. E o árbitro Alex Gomes Stefano é mais um daqueles tipos de árbitros que querem chamar mais a atenção do que os jogadores. Tendencioso, irrita os jogadores o tempo todo. É como eu disse, o que é falta para o Corinthians ele não marca, o que não é para o Internacional ele marcava. Isso vai irritando os jogadores. Portanto, se realmente
isso aconteceu, vamos aguardar. Eu particularmente duvido que a CBF vai liberar. Se tratando de Corinthians, eu duvido que vá liberar. Mas se tivermos a comprovação, acabou. Tem que parar tudo. Porque não dá para seguir assim. É o fim da arbitragem no Brasil. Há quanto tempo que nós falamos de arbitragem? Então, não sei se realmente foi para o Mateuzinho, se foi para o Matheus Pereira, se foi para outro jogador. O que importa é o que o árbitro possivelmente disse. E isso não pode ficar assim. O Corinthians tem que ir até o final para comprovar se aconteceu ou não. E agora vamos falar sobre possibilidade de previsão para o retorno do atacante Yuri Alberto, que se lesionou no empate diante do Atlético Paranaense. Na noite da última quinta-feira, dia 30 de julho, recebemos o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena, jogo de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Naquela partida, o Fernando Diniz poupou alguns jogadores, entre eles o Yuri Alberto, pensando no confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Internacional, que aconteceu na noite do último domingo, dia 2. Infelizmente, perdemos por 2-0. O Yuri, mesmo poupado, acabou sofrendo uma lesão muscular. Em um lance do jogo em que ele divide a bola com um adversário, ele acaba se desequilibrando, coloca a mão na parte posterior da coxa direita e deixa o jogo imediatamente. No outro dia, o Corinthians confirmou a lesão muscular do jogador, mas não informou o grau da lesão, pois temos informações do grau e também previsão de retorno. Segundo informações do UOL, o Yuri Alberto está com uma lesão de grau 2, conforme eu avisei vocês que era suspeita que eu estava tendo e que o departamento de futebol, claro, em conjunto com o departamento médico, já começa a estipular um prazo para o retorno do jogador para poder contar o quanto antes com o Yuri Alberto. Os mais esperançosos esperam ter o Yuri Alberto no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores da América no dia 13 contra o Rosário Central, ou os mais cautelosos para o jogo do dia 20, que vai ser na Neoquímica Arena, 20 de agosto, o jogo da volta das oitavas da Libertadores da América. Então, o Yuri Alberto, que sabemos que acaba se recuperando bem rápido das suas lesões, essa lesão muscular de grau 2 tem uma previsão de 3 a 6 semanas. Então, se analisarmos ali a parte mais cautelosa e garantida, ele retornar no dia 20 contra o Rosário Central na Arena no jogo da volta, não será uma previsão assim tão absurda se tratando de Yuri Alberto. Absolutamente que não se tem nada confirmado. O que nos resta é torcer para que realmente o jogador se recupere o quanto antes e possa voltar. A minha opinião quanto a essa previsão de retorno do Yuri Alberto entre os dias 13 e 20 de agosto é a seguinte. Primeiramente, uma excelente notícia já termos aí uma previsão para o retorno do Yuri Alberto. Estamos falando de um jogador que fez muita falta no jogo contra o Internacional. Inclusive, eu cheguei a falar isso para vocês, que quem estava torcendo para o Yuri ir embora iria sentir a falta dele, e foi o que aconteceu. Corinthians sem o Yuri ofensivamente perdido no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Internacional. Eu, particularmente, analisando todo o cenário, se o Yuri Alberto aparecer para o jogo do dia 13, eu particularmente não duvido. Mas, sinceramente, por cautela e até a recuperação total do jogador, eu sinceramente fico imaginando para o jogo do dia 20, que vai ser aí, poderemos colocar o Yuri Alberto com um prazo entre um pouco antes do tempo mínimo e bem antes do tempo máximo. Enfim, então a previsão é essa. Para mim é uma excelente notícia sobre o Yuri. Ainda bem que não foi uma lesão muscular de repente mais grave, que levaria um tempo maior de recuperação, e não é à toa que o Yuri ficou conhecido como Wolverine da Fiel por sempre voltar pelo menos na metade do tempo das previsões médicas sobre o seu retorno. Tomara que dessa vez seja assim, que ele possa voltar antes. Volto a dizer, para mim é uma excelente notícia sobre o Yuri, porque ele faz muita falta. Eu nem preciso ficar detalhando aqui a tamanha da falta que ele faz, e vou torcer e torcer muito para que realmente ele possa voltar. Quem sabe já no dia 13 ele já não tenha plenas condições, mas se voltar já no dia 20 vai estar ótimo. Vamos aguardar e torcer.
E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre post do atacante holandês Memphis, que indica seu retorno ao Brasil para realizar exames médicos e possivelmente assinar o seu contrato com o Corinthians. Conforme estamos acompanhando, a possibilidade de renovação de contrato do Memphis com o Timão está chegando aí no momento decisivo, pelo fato do tudo que vem acontecendo nas últimas semanas, negociações. Há quem garanta que cláusulas, pedidos do Memphis ainda estão enroscando a renovação, a possível renovação, e há quem diga que tudo já está resolvido, que o jogador vai chegar ao Brasil, vai realizar exames médicos, tanto tudo ok, vai assinar essa renovação. Aqui vocês sabem que eu mantenho cautela, para mim tudo só será oficial quando o Corinthians acabar confirmando, seja permanência ou não do jogador. Mas as coisas estão acontecendo. Fato é que o Memphis deve vir ao Brasil. O Memphis virá, para nem que for para conversar pessoalmente com a diretoria. E a viagem do jogador pode já ter começado. Existe uma previsão de chegada do Memphis entre 2 a 4 horas da madrugada da terça-feira, dia 4 de agosto, e o jogador já parece que iniciou o trajeto. Na tarde da segunda-feira, dia 13 de agosto, o Memphis fez essa publicação no story, na verdade, em seu Instagram, mostrando ali o seu jato particular e possivelmente voltando ao Brasil. Como eu disse, o jogador é aguardado na terça-feira, dia 4, para fazer exames médicos, estando tudo ok. Possivelmente vai assinar esse contrato e renovar com o Corinthians até 2028. E renovando, o jogador vai ser integrado imediatamente ao elenco do Fernando Diniz. E há quem diga que existem chances do Memphis ser utilizado pelo Diniz na decisão, jogo da volta da quinta-feira, dia 6, contra o Internacional na Neoquímica Arena, onde temos que reverter um placar de 2 gols de diferença para levar para os pênaltis e 3 gols ou mais para nos classificarmos para as quartas de final. Então, possivelmente estamos aí nas últimas horas para a definição se o Memphis realmente vai renovar ou se algo vai impedir a assinatura do novo contrato. Vamos aguardar. Mas estar vindo, o jogador aí já demonstrou que está. A minha opinião quanto a esse post do Memphis é a seguinte: primeiramente, o Memphis não iria postar uma imagem do seu jato particular, basicamente na hora que ele deveria deixar a Europa para poder retornar ao Brasil, se não fosse para indicar que ele está voltando. Mas por que que eu trato tudo como possivelmente? Porque sabemos como que as coisas são, inclusive a renovação do contrato. Há quem diga que cláusulas ainda estão travando, então vocês sabem que eu prefiro manter a cautela. Claro, estou torcendo muito para que as coisas sejam resolvidas. Para mim, sinceramente, a possibilidade de ter o Memphis no jogo da volta é uma excelente notícia. O que seria mais uma excelente notícia nesse vídeo de hoje, lembrando da previsão sobre o Yuri Alberto, e vou torcer muito para que tudo dê certo. Claro que ainda tem políticos tentando impedir essa renovação. Há quem garanta que essa renovação não vai acontecer. Aliás, muitos não, tem alguns políticos torcendo para que o Memphis não seja aprovado nesses exames médicos. Enfim, para nós que somos torcedores, para nós que realmente amamos o Corinthians de verdade, vamos torcer para que tudo dê certo, tudo seja resolvido e o Memphis possa, por mim, sinceramente, independente de qualquer coisa, claro, só se tiver alguma lesão, mas é coisa que ele não tem. Até por falta de ritmo de jogo, o Memphis tem que calçar a chuteira e ir para o jogo de quinta-feira contra o Internacional devido à qualidade que ele tem. Então, tomara que tudo dê certo, que tudo se resolva e quinta-feira possamos ter o Memphis na decisão final contra o Internacional. Temos que reverter um placar e a situação é difícil. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like e o hype, que tudo isso é importante demais para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nosso, um abraço. E vai, Corinthians!